Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 23 de junho, e agora a Comissão de Saúde retoma os trabalhos iniciados hoje mais cedo. O trabalho é presidido pelo deputado Dr. Bruno Rezende. Acompanhe a reunião. Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento pela segunda vez nessa manhã de segunda-feira. Recebendo aqui com muita satisfação meu amigo e vereador Luciano, vereador de Ibitirama, que está fazendo um trabalho sensacional, não apenas no mandato, quando se fala desse tema, Luciano. A doação de sangue é uma gota de vida que a gente coloca na vida de outra pessoa. E o trabalho voluntário que você faz não é um trabalho político, é um trabalho social e humano. E você está de parabéns por isso, é um prazer recebê-lo aqui na nossa casa. Cumprimento o meu colega e amigo, o nosso vice-presidente aqui da Comissão de Saúde, o deputado Fábio, que mais uma vez eu tenho a satisfação de dizer que tem feito um trabalho formidável aqui na Assembleia, chegou entrando pela porta da frente e sentando na cadeira como se já fosse um anfitrião há muito tempo, tá certo? E posso dizer, Fábio, a você que torço para que você continue aqui na casa por muito tempo, porque precisamos membros de deputados que arregassem as mangas, que conheçam a dor da população e que possam fazer entregas compatíveis com o anseio daqueles que nós estamos aqui representando. Então, Vossa Excelência está de parabéns pelo mandato até aqui e fica já minha torcida para que esse mandato seja bastante prolongado. Cumprimento a Natália Busato, que é biomédica responsável pela captação de doadores de sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro Itapemirim. A sua casa também é minha, Natália. Falar do Hospital Evangélico, para mim, é sempre uma emoção, porque é o meu hospital, o hospital que eu trabalho, o hospital que eu dedico a minha vida, e que faz um brilhante trabalho, não apenas no tratamento de câncer, que é a minha área, mas quando se refere à doação de sangue, nós também oferecemos serviços a vários hospitais da rede. Eu tenho certeza que você vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Cumprimento a doutora Soraya Ferreira Almeida, que é chefe do Núcleo Especial Técnico do EMOIS aqui de Vitória. Cadê a Soraya? Ah, está aqui, doutora. Prazer conhecê-la pessoalmente, tá certo? O EMOIS estava aqui falando para o deputado Fábio do trabalho fantástico que vocês fazem, do trabalho inovador, inclusivo, e é um prazer ter o nosso EMOIS aqui representado nessa manhã. O Luciano, já cumprimentei. E cumprimento também a Marcela Gonçalves Murat, que é coordenadora geral do Hemocentro de Vitória. Cumprimento a Adriana Moraes Costa, nossa vereadora lá de Ibitirama. Adriana, é um prazer, tá certo, recebê-la aqui na Assembleia. Uma representante não apenas de Ibitirama, mas da política feminina, tá certo? Infelizmente, a gente tem poucas representantes nas cadeiras, Adriana, e a gente tem que trabalhar para termos mais, tá certo? Vocês são fundamentais, tanto no Parlamento quanto no Poder Executivo, tá certo? E é uma satisfação muito grande tê-la aqui hoje. Essa também é a sua casa. Cumprimento a doutora Samira Fiorotti, médica responsável técnica pelo Banco de Sangue do ESI. Vamos começar a nossa discussão, ouvindo a Natália. Por favor, Natália. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite, mais uma vez, do deputado Dr. Bruno Rezende, do Luciano, vereador e nosso parceiro lá no Banco de Sangue do Hospital Evangélico, que, além da captação que é realizada por mim, o Luciano também realiza captações lá em Ibitirama, Pedra Roxa, e na região que comporta lá Ibitirama, levando sempre doadores para nós constantemente. É um grupo funcionante e isso é muito difícil. É difícil a gente inserir um grupo e mantê-lo durante tanto tempo como o vereador Luciano faz. O Luciano leva em torno aí de grupos mensalmente de 15 a 20 pessoas. E isso nos ajuda, né? Atualmente, no Hospital Evangélico, no Banco de Sangue, nossa maior demanda de doadores é uma demanda de reposição, né? Então, são doadores que já realizaram a primeira doação e estão retornando para realizar a sua segunda e as demais doações. E isso é muito importante, uma vez que o Hospital Evangélico é referência, né, em tantas
habilidades como neurocirurgias, cardiologias, oncologia, onquematologia, e eu vou estar explicando um pouquinho para vocês na apresentação que eu trouxe. Espero que, além de explicar e mostrar o real motivo, né, a real importância da captação de doador e o quão é importante termos grupos funcionantes como o Luciano, mostrar também a importância de estar levando o doador de sangue, o porquê é importante termos um grupo em funcionamento. Muito bem. Pode posicionar já a apresentação da Natália e ela segue com a palavra já falando sobre esse tema. Aproveito para cumprimentar aqui o Luiz Fernando Ribeiro, que também nos visita hoje, também lá de Ibitirama, e a Lúcia Rodrigues, que é secretária da Associação das Câmaras Municipais do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos. Por favor, Natália. Bem, como eu falei, é um prazer estar aqui hoje, né? Vou estar apresentando o projeto do Luciano, que é o projeto Meu Sangue Salvando Vidas, um projeto funcionante que mensalmente leva doadores para o banco de sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. E eu vou estar mostrando a real importância, né, da nossa demanda em ter grupos como o do Luciano para nos ajudar a atender todos os pacientes que nós atendemos. Atualmente, o Hospital Evangélico é responsável por demandas internas, né, que são as cirurgias cardíacas, adulto e pediátricas, oncologia, onquematologia, neurocirurgias e os nossos pacientes renais. Então, mais de 55% da nossa demanda, né, do banco de sangue, ela vai para as nossas demandas internas, que são os nossos pacientes internados e pacientes que são necessários, né, de fazer algum procedimento cirúrgico, utilizando como tratamento. Nossas demandas externas, nós temos no nosso hemocentro a nossa transfusão ambulatorial. 35% da nossa demanda do nosso estoque vai para a transfusão ambulatorial. São pacientes que estão constantemente, uma vez por semana, mensalmente, fazem tratamento com a gente durante anos e recebem o hemocomponente como forma de tratamento, seja concentrado de hemácias, plaqueta. Nós temos a oncologia que funciona em cima do nosso hemonúcleo e muitas das vezes esse paciente ele passa pela consulta médica e já desce para receber o hemocomponente como tratamento. Então, 35% aí da nossa demanda vai para a transfusão ambulatorial. E além da nossa demanda interna, nossa demanda externa, o Hospital Evangélico ele atende outras 14 unidades no sul do estado. Ele é referência em atender 2 agências transfusionais. Então, nós enviamos componente, né, para ser estoque de 2 agências transfusionais, concentrado de hemácias, plaquetas, plasma, e também atendemos outras 12 unidades hospitalares. Então, quer dizer, essas 12 unidades hospitalares, nós preparamos o hemocomponente e aquele hospital já vem pegar o hemocomponente preparado para estar transfundindo no paciente naquela unidade. E também realizamos aí a expedição de fator para pacientes, né, com dificuldades em coagulação. Eu trouxe um dado importante da captação de doadores, né? Expedição de hemocomponentes. É um gráficozinho bem explícito. Nós temos ali em azul, é o número de pacientes transfundidos no ano de 2024. Em verde, temos o número de transfusões. E em vermelho, o número de doações recebidas realizadas pela captação de doadores. Nós tivemos 1.667 pacientes transfundidos no ano de 2024. E desses 1.667, 9.775 hemocomponentes foram transfundidos. Se a gente olhar com base no vermelhinho, que é o número de doações recebidas, nós transfundimos 2.055 bolsas a mais do que nós recebemos. Em torno, cada paciente recebe aí de 3 a 8 hemocomponentes, né, de acordo com o tratamento daquele paciente. Então, é uma falta muito grande.
E aí que a gente entra, né, com o recurso da captação, utilizando grupos como o do Luciano, para manter o nosso estoque. A demanda do Hospital Evangélico é uma demanda muito grande. E os grupos nos ajudam aí mensalmente a manter o nosso estoque. Como eu falei na minha apresentação, o banco de sangue do Hospital Evangélico, ele tem um perfil de reposição. Reposição são pacientes que se encontram internados ou vão passar por alguma cirurgia, e aí o médico, né, já entra em contato com o familiar ou a captação mesmo ali do banco de sangue para estar captando aquela família, incentivando a família a trazer doadores para a gente conseguir manter o estoque e, caso há necessidade, realizar a transfusão no paciente. Então, a discrepância é muito grande, 2.055 bolsas diferentes do número que foi captado. E eu trouxe também uma relação atual, né, dos nossos primeiros 6 meses do ano de 2025. Nós tivemos 757 pacientes transfundidos, 4.704 hemocomponentes transfundidos. Então, como eu falei aí, é em torno, cada paciente recebe de 3 a 8 bolsas. E o nosso número de doação foi 3.650 até o nosso meado aí do mês de junho. Então, dá uma diferença de bolsas transfundidas para bolsas captadas de aí 1.054 bolsas de diferença. É claro que uma única doação, ela pode salvar até 3 vidas, né? Nós produzimos aí, fracionamos o hemocomponente. Então, a gente sabe que numa bolsa de sangue total, a gente consegue aí fracionar em até 4 hemocomponentes, né? Concentrado de hemácias, plasma, plaqueta e o crioprecipitado. Então, uma única doação salvando em torno de 3 vidas, a gente tem ainda uma discrepância muito grande da quantidade de hemocomponente que foi transfundido. Eu trouxe umas imagens do projeto do Luciano, Meu Sangue Salvando Vidas, que é um grupo de Ibitirama. O Luciano está em ação com a gente todo mês. Todo mês ele entra em contato, agenda uma melhor data para estar trazendo o grupo dele. E eu falo que é muito difícil no nosso dia a dia, né, no nosso intuito que a gente tem hoje, as pessoas pararem um pouquinho do seu tempo para ir realizar a doação de sangue. E um grupo funcionante é um grupo muito difícil. O vereador Luciano, ele não só capta, né, pessoas para realizar a doação de sangue, ele dá todo o suporte a esses doadores no dia da doação. Além do transporte, pegar o doador e levar até o nosso banco de sangue, ele oferece o café da manhã, a alimentação. E mesmo que a doação ela seja uma doação voluntária, né, o doador não pode receber nada em troca da doação, ela deve ser voluntária. É muito importante a gente também dar um retorno para esse doador, para que ele se sinta acolhido e venha, né, realizar suas próximas doações após a primeira. Então, é muito interessante que os nossos grupos funcionantes de hoje em dia recebam esse retorno, esse apoio, né, de quem está liderando o grupo, para ele ter um suporte, né? Imagina, eles saem 2h30 da manhã, 3 horas de Ibitirama, para chegar no banco de sangue do Hospital Evangélico e realizar uma doação voluntária para salvar 3 vidas. Então, o difícil hoje é você manter um grupo funcionante que realize aí, há mais de 3 anos com a gente, doações mensalmente. Eu trouxe também, acho que além desses dados que eu trouxe importante para a gente ver a discrepância de número de doação e número de transfusão, trouxe critérios, né, para quem não tem a noção de como funciona a doação de sangue, são critérios básicos para se realizar a doação de sangue. O mais importante é estar portando de um documento com foto oficial para realizar o cadastro, pesar mais de 50 quilos, né, ter entre 16 e 69 anos, lembrando que quem nunca realizou sua primeira doação tem até os 60 anos para realizar. Menores de idade devem estar acompanhados do seu responsável legal para poder estar assinando, né, o ato ali de liberação para o menor de idade. Não estar em jejum, é muito importante a gente falar sobre isso, né? As pessoas acham que para doar sangue deve estar de jejum. Não. O importante é estar bem alimentado, ter realizado o seu lanche, café da manhã. Após o almoço, a gente pede um intervalo aí de 2 a 3 horas para evitar falando de uma forma mais
clara, né? Evitar que a amostra fique gordurosa, fique lipêmica e a gente não consiga realizar a utilização do mesmo. Ter tido uma boa noite de sono, né, na noite que antecede a doação de sangue, não ter consumido bebida alcoólica, não ter utilizado drogas, não ser portador de nenhuma doença crônica ou infecto-contagiosa. A gente está aí num período de frio, então as pessoas têm muitas dúvidas com relação à gripe, né? Caso tenha algum sintoma gripal, aguardar 7 dias, teve febre, aguardar 15 dias, faz uso de medicamento, é muito importante. Caso faça uso de medicação, está relatando no ato, né, da triagem, qual medicamento faz uso, para qual tratamento que faz, não ter realizado tatuagem, piercing, né, nos últimos 6 meses que antecedem a doação de sangue. Isso também é válido para endoscopia, colonoscopia, que são procedimentos invasivos. E estar bem de saúde. O banco de sangue do Hospital Evangélico, ele funciona de segunda a sexta-feira, de 7 às 16 horas e aos sábados, de 7 às 11 horas da manhã. E nós trouxemos alguns benefícios para o doador de sangue, que é o que a gente pode ofertar de forma mínima, né? Ele tem direito, conforme a lei federal, a um dia de atestado, no dia que ele realiza a doação de sangue. Também realizamos os testes, né, para as doenças sexualmente transmissíveis pelo sexo e pelo sangue, as hepatites, HIV, HTLV, chagas e sífilis. E, dependendo, né, de qual estado ele é portador, ele tem direito à meia entrada em eventos, porque o doador de sangue ganha a sua carteirinha de doador, dando direito a essa meia entrada. Bem, espero que vocês se sintam incentivados e entendam a real importância, pois para a gente realizar um ato, nós temos que saber o motivo. E o motivo tem que nos tocar para a gente conseguir realizar aquela ação. Então, que todos aqui presentes se sintam tocados, né, em realizar a doação de sangue voluntária. E que quem também se sentir tocado, que faça como o Luciano, né? Junte um grupo, incentive esse grupo e dê suporte a esse grupo para eles realizarem doação de sangue e se tornar um grupo funcionante, assim como o grupo Meu Sangue Salvando Vidas, do vereador Luciano. Agradeço o convite de estar aqui hoje. Acho que é um assunto muito importante, né, doutor Bruno, estar falando sobre doação de sangue, que é um ato voluntário, 100%, né? Não tem nada que substitua o sangue e é um ato voluntário que pode salvar vidas. Então, agradeço mais uma vez. Bacana, Natália. Ver você falar deixa a gente muito feliz pelos atos que a gente pode acompanhar no dia a dia, do voluntariado, das pessoas pensarem e terem empatia, pensarem no problema de quem está lá na frente. Afinal de contas, hoje você pode não estar precisando de sangue, mas amanhã alguém que você ama ou você mesmo pode precisar. E como eu comecei falando, a doação de sangue é um ato de amor e é um ato onde essa gotinha que você está doando hoje vai salvar uma vida ali na frente. Eu sempre digo, Fábio, que não precisa ser médico, não precisa ser fisioterapeuta, biomédico, fonoaudiólogo, não precisa nem ser do time da saúde, não precisa nem saber ler e escrever para salvar uma vida. Mas precisa ter sempre uma gotinha de amor na mão. Né? E aqui, junto com essa gotinha de amor, o nosso sangue. Então, parabéns, Natália, pela tua fala, pela tua apresentação. E nós vamos escutar agora. E eu ouvi o deputado Fábio falando aqui, eu tenho minha carteirinha, então já parabenizei ele, tá certo? E vamos lá, vocês que me veem agora pela TV Alice e que acompanham essa transmissão pelas redes sociais, deixa eu tocar no seu coração também. Vamos ouvir a doutora Soraya Ferreira Almeida, que é chefe do Núcleo Especial Técnico do EMOIS Vitória. Então, bom dia a todos. Meu nome é Soraya, eu respondo pela chefia do Núcleo Técnico Especial do EMOIS
E, para quem não conhece o EMOS é o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Espírito Santo, que recebeu o nome de Marcos Daniel Santos, em homenagem a Dr. Marcos Daniel, que foi o primeiro hematologista do Estado. Seguinte, por favor. Então, a primeira coisa que a gente quer falar é a importância do hemocentro, dos hemocentros para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. Os hemocentros, eles são instituições que desempenham um papel muito importante, porque eles fornecem, eles captam, como a Natália falou tão bem aqui, eles captam doadores e eles fazem o processamento dessas bolsas de sangue para fornecer hemocomponentes para a rede pública hospitalar e também para hospitais privados, como acontece em alguns estados. E esse sistema, ele faz com que toda uma cadeia de unidades, de hemocentros regionais, trabalhe junto, levando a possibilidade de que, em todos os estados do Brasil, isso possa acontecer. Então, os hemocentros captam doadores, produzem hemocomponentes para distribuir de forma gratuita para os pacientes que estão em leitos hospitalares ou em ambulatórios transfusionais, a transfusão, o hemocomponente para a transfusão sanguínea. O Hemocentro é uma instituição pública sem fins lucrativos. Os hemocentros, hoje, no Brasil, estão regidos pelo Ministério da Saúde. Então, toda a nossa legislação, ela está ligada ao Ministério da Saúde e à Anvisa. Próximo. Quais as atividades que os hemocentros incluem? Captação de doadores, que foi muito bem colocado aqui, a gente não vai detalhar, né? A Natália apresentou muito bem. A coleta de sangue, a triagem clínica e hematológica, o armazenamento e distribuição desse sangue dos hemocomponentes, transporte de sangue e hemocomponentes, transfusão do sangue e hemocomponentes, atendimento ambulatorial a pacientes portadores de doenças hematológicas benignas, entre elas as coagulopatias e hemoglobinopatias, depois a gente vai falar melhor lá na frente, e também, hoje, os hemocentros, eles são as únicas instituições autorizadas pelo Ministério da Saúde, pelo REDOME, a fazer o cadastro de pessoas que querem fazer doação de medula óssea. Próximo. No dia 30 de outubro de 1999, então, no estado do Espírito Santo, o sonho foi concretizado. Houve negociações desde 1986, levou apenas esse período longo, até 99, para que fosse entregue ao Estado do Espírito Santo, à Secretaria Estadual de Saúde, o prédio do nosso hemocentro, que permanece até hoje, só que com um anexo, né, nós estamos maiores, nós ganhamos um outro prédio lateralmente, e nessa data festiva e importante para a gente, que fez 25 anos, nós recebemos este presente numa área que é uma área da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, ao lado do Hospital das Clínicas, ali em Maruípe. Próximo. Hoje, o EMOS ele é composto por uma hemorrede. O Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia, Dr. Marcos Daniel Santos, ali em Maruípe, na Avenida Marechal Campos, a Unidade Fixa de Coleta da Serra, o Hemocentro Regional de Colatina, de Linhares e de São Mateus. Todos eles funcionando numa única gestão, que é a gestão do Hemocentro Coordenador, tendo representantes, coordenadores locais dos hemocentros regionais da Unidade da Serra. Próximo. Aqui, para vocês terem uma ideia, é o nosso hemocentro lá em São Mateus. Ele foi o primeiro a ser inaugurado em 10 de fevereiro de 2002. Próximo. Depois veio o de Colatina, em 11 de agosto de 2003. E, em seguida, o de Linhares, em 8 de dezembro de 2003. E, por último, a nossa unidade de coleta da Serra, que funciona ali ao lado do Hospital Dório Silva, ali na Serra.
Nós temos também a nossa unidade móvel de coleta, é o nosso ônibus, o ônibus do EMOIS, como muita gente fala. O nosso ônibus, ele vai até os locais onde aquelas pessoas não têm possibilidade de chegar ao nosso Hemocentro coordenador ou aos regionais, seja aqui na região metropolitana, seja na região do interior. E aí nós fazemos o que nós chamamos de coletas externas. E isso acontece a partir de uma organização que depois a gente vai falar lá na frente. Hoje, o nosso prédio é esse aqui, né? A gente tem quase um L ou um V, o prédio novo, onde funciona o ambulatório transfusional embaixo, o ambulatório assistencial e em cima a parte administrativa, e o prédio antigo, onde fica o atendimento ao doador de sangue e os laboratórios do EMOIS. O EMOIS, em 2015, recebeu a certificação ISO 9001-2015, onde a gente passou a trabalhar focando a qualidade, a excelência, com missão, visão e política de qualidade bem estabelecidas. E o nosso objetivo principal como política de qualidade é assegurar a satisfação dos nossos doadores, pacientes e estabelecimentos assistenciais de saúde, que são os hospitais, os nossos clientes internos e externos, fornecendo produtos e serviços de qualidade em hemoterapia e hematologia, em consonância com preceitos legais, com melhoria contínua e valorização dos nossos servidores, porque nós somos uma equipe e sem uma equipe unida, sem uma equipe que pense em excelência e qualidade, nós não vamos conseguir fazer uma entrega de qualidade. Então, é muito importante que a gente também valorize a nossa equipe. O EMOIS em ação. Então, nós temos aqui alguns dados que nós fizemos um levantamento dos 25 anos. As doações do EMOIS Coordenador e Unidade da Serra de 2004 a 2024, por que essa data? Porque essa data, a partir de 2004, é que nós tivemos sistema. E só com o sistema é possível contabilizar. Então, nós tivemos 1.043.159 doações que aconteceram nesse período no Coordenador e na Serra. Tivemos em Colatina 142.505, Linhares 12.405, São Mateus 82.871 e ações de coleta externa 33.597. Cadastrados para doação de medula óssea a partir de 2015, porque esse é um dado fornecido pelo Redome, a gente não tem controle. Então, o Redome nos forneceu, a partir de 2015, do cadastro deles, 70.300 foram as pessoas que compareceram para cadastrar. Nós temos um ambulatório de hematologia com a equipe multiprofissional de médicos, enfermeiras, psicólogo, odontólogo, fisioterapeuta, assistente social, farmacêutico e nutricionista. Coleta externa com ações da unidade móvel, como falamos, do ônibus, e nós também temos cadeiras que nós levamos para o local onde não é possível colocar o ônibus. Por quê? Existe toda um checklist que a gente faz, uma visita técnica, e o local tem que ser adequado, tanto a parte elétrica como a parte de estabilidade do ônibus, porque não dá para coletar se não tiver um equilíbrio ideal, ruas enladeiradas. Então, se a gente tem um local que se adeque àquela coleta externa, a gente leva as nossas cadeiras e a nossa equipe e a gente também realiza a coleta externa. Doutora, desculpe interromper, por que essa diferença tão grande com cidades semelhantes em tamanho? Colatina, por exemplo, 142 mil, Linhares 12. O que acontece localmente em Linhares que esse número não é mais expressivo? Linhares tem um número menor de doadores. É uma resposta que eu não posso, vamos dizer, lidar agora de forma exata, matemática, mas existe essa diferença. A gente não
Não entendo, apesar de É ter gritante. sido... É gritante, mas é uma diferença. Agora, Linhares teve uma melhora significativa no número de doações, mas houve um tempo em que nós tínhamos, assim, 10, 12 doadores dia. Né? Eu estou na direção a partir de 2023, né? Para cá. Então, a gente tem buscado incentivar para que isso melhore naquela região. Mas realmente é algo que chama muito a nossa atenção. Vocês têm feito política de educação lá? Sensibilização, inclusive a nível de faculdades que existem lá, não é, educando para essa questão de que doar sangue é necessário, não é? Mas essa é a realidade. Nós temos hoje no EMOIS uma central sorológica e imunohematológica. Nós temos o núcleo de gestão da qualidade, que a partir da ISO 9001 ele já existia, mas ele se qualificou e se tornou muito importante na questão de toda a documentação nossa, todo o controle documental. Temos a gestão de estoque de hemocomponentes e temos o nosso site, onde as pessoas podem acompanhar as ações do EMOIS, podem fazer agendamentos e podem acompanhar algo que é muito importante, estoque. Nós vimos a Natália falando a respeito disso, né? As pessoas vão doar, as pessoas têm a boa vontade de doar, existem ações importantes, como do vereador Luciano, mas o que entra nunca é suficiente. Por quê? A gente vai falar lá na frente, o sangue tem validade. Então, é necessário que a população, que as pessoas se sensibilizem para olhar o estoque e ver, olha, existe, hoje o A positivo está sendo mais necessário, então eu preciso eu preciso sensibilizar pessoas que eu sei que são A positivo para ir lá. Porque, pela razão de haver uma validade no hemocomponente, ele entra, mas ele sai. E os pacientes estão nos seus leitos hospitalares ou no ambulatório transfusional precisando dessa transfusão e a gente tem que ser proativo e buscar hemocomponentes para atender a necessidade. Seguinte. Doação de sangue é um dever de todos. A doação é responsabilidade coletiva, é responsabilidade social. Eventos como este aqui e ações como a que o vereador Luciano fez, ações que a unidade lá, o ECI, tem feito através da captadora Natália e outros pares têm feito, são muito importantes para que as pessoas entendam que é dever de todos. Então, se eu posso, se eu sou capaz, se eu estou dentro dos pré-requisitos, eu preciso me sensibilizar e comparecer a um hemocentro e fazer a minha doação, a um banco de sangue fazer a minha doação. Seguinte. Por que doar sangue? Apesar dos avanços científicos, a Natália falou isso, não há substituto para o sangue. A gente não tem um medicamento que substitua o sangue. A gente pode até, no ambulatório de hematologia, ir corrigindo a anemia paulatinamente, mas numa urgência, numa emergência, em grandes cirurgias, a gente vai precisar desse elemento. A doação é simples, rápida, sigilosa e segura. É segurança para o paciente e para o doador. Uma única doação pode salvar até 4 vidas. A gente faz 4 hemocomponentes de uma coleta de sangue total. A gente faz o concentrado de hemácias, o concentrado de plaquetas, o plasma e o crioprecipitado. Então, eu posso ter, usando esses hemocomponentes, 4 pessoas sendo salvas, sendo favorecidas em seu tratamento através daquele hemocomponente. Segundo a portaria de consolidação número 5 de 2017, que é a última portaria que nós temos em vigência quanto à parte de hemoterapia, a doação deve ser voluntária, anônima e altruísta. Mesmo aqueles doadores que vão repor um hemocomponente para um paciente que precisou, eles estão indo voluntariamente. Eles não vão coagidos, eles vão porque querem ir. Então, qualquer ato é voluntário, só que nosso objetivo é que a gente possa atingir o que a OMS determina. Hoje a OMS orienta,
não determina, mas recomenda que os países possam chegar a uma média de 3,5% da sua população como doadores. O Brasil tem, em média, 1,6%. Então, nós estamos um pouquinho longe de atingir isso, 1,6%, 1,8%. Então, é preciso que tenhamos essa cultura, essa educação. Seguinte. Quem precisa receber sangue? Pacientes que passarão por cirurgias, pacientes em situação de urgência e emergência, grandes hemorragias, seja por acidente, seja durante um ato cirúrgico, pacientes cujas patologias têm indicação precisa de transfusão, então os pacientes oncológicos, os pacientes oncohematológicos, os pacientes hematológicos, o paciente portador de doença falciforme que transfunde às vezes a cada 21 dias regularmente, como nós temos lá no EMOIS. Pacientes que passam por procedimentos terapêuticos para trocas terapêuticas, que são as aféreses terapêuticas. Hoje é mais em voga a plasmaférese terapêutica, em alguns casos, que a gente já tem trabalhado com esses pacientes. Próximo. Quais são as estratégias da nossa equipe EMOIS? Atividades educativas, palestras, tanto palestras em hospitais, em serviços de saúde, como palestras levando grupos para o EMOIS, que é o que a gente chama de Hemotour, para que as pessoas conheçam a complexidade e conheçam como funciona o processo. Captação ativa por meio de mensagens, WhatsApp, ligações, e-mails, agendamento e acolhimento de grupos. Então, aos sábados, principalmente, a gente tem grupos agendados que comparecem, e aí a nossa captação divide esses grupos para manhã e tarde, para não ficar muito desconfortável, o tempo de espera muito longo. Coletas externas, como vocês viram, com o ônibus ou com as cadeiras, agendamentos de doações por aféreses de plaqueta e hemácia. A aférese, para quem não sabe, ela é feita através de uma máquina que lembra, grosseiramente, uma máquina de hemodiálise. O sangue entra por ali, por aquela máquina, e a gente retira apenas o hemocomponente necessário. Para fazer a doação através dessa máquina, é necessário alguns critérios especiais, como um bom acesso venoso e também o tempo, porque leva 1h30, mais ou menos, a 2 horas esse processo de coleta. Então, a gente faz agendamento porque funciona melhor para o doador. Convocação de grupos sanguíneos específicos conforme o estoque diário. Então, quando você vê no site o nosso estoque, agora no portal do governo também, você vai poder ver isso, acompanhar, o portal ES, você vai ver que grupos sanguíneos são mais necessários. E a gente faz convocação, principalmente para os negativos, considerando que, na população mundial, em torno de 20% das pessoas são de grupos negativos. Então, essa é uma carência quase que permanente. Por quê? Todo O negativo que vem, todo A negativo que vem, todo B negativo, esse grupo ele entra, mas ele sai com facilidade. E hoje a gente trabalha com transfusão isogrupo, é a melhor forma de trabalhar, forma de sensibilizar menos, além dos fenotipados. Então, o paciente falciforme, por exemplo, a gente trabalha com fenotipado, né? E a gente tem uma agenda, né? Um cadastro desses doadores. Recentemente, nós homenageamos o Dia Mundial do Doador de Sangue, 14 de junho, uma senhora que ela faz doação exclusiva para um paciente portador de doença falciforme do nosso ambulatório, porque ela é o único fenótipo que combina com ele. E ele faz as doações, as transfusões a cada 21 dias. Então, isso é muito importante saber, porque, às vezes, nós, como médicos, profissionais de saúde, solicitamos uma transfusão, ou prescrevemos, e ela demora, não é feita no mesmo dia, 2, 3 dias, no hospital mesmo. E, algumas vezes, ligam para o EMOIS cobrando, e a gente fala, olha, essa pessoa tem um fenótipo raro. Então, a gente está procurando. Às vezes, a gente procura 20, 30, 40 bolsas para encontrar uma bolsa compatível. Então, não é negligência do serviço,
mas é o cuidado, a responsabilidade. Porque se eu transfundo com um fenótipo que não é compatível com o seu, você vai ter uma reação transfusional grave e pode morrer. Então, isso é importante entender, inclusive evitando ações judiciais. E um dia, fazer um parêntese, uma advogada me ligou que uma família carente financeiramente estava querendo entrar na justiça contra uma situação dessa, que a mãezinha estava lá precisando de transfusão e não tinha bolsa. E aí eu conversei com ela e com a minha imunohematologia, a nossa equipe, e nós já tínhamos testado mais de 30 bolsas, nenhuma compatível. Então, a gente precisa entender que há essa complexidade no sangue. Comemoração em datas festivas, também é uma maneira da gente divulgar a importância da doação, e matérias no site de apoio da SES, Ascom e agora do portal. Próximo. Nós fizemos um gráfico simples, porque a gente teve um pouco de dificuldade até de fazer um gráfico mais complexo, como a gente queria. Mas essa é mais ou menos a oscilação que nós tivemos de 2017 até agora. Em média, 42 mil doações em 2017, e a gente foi oscilando para 44, 43, 45, sendo que no ano de 2024 nós tivemos 50.285 doações. Então, nós tivemos uma resposta bem melhor, um acréscimo importante através das ações da nossa equipe. Próximo. Quem pode doar sangue? A Natália já falou, mas a gente vai reiterar porque a gente trouxe, está em boas condições de saúde, ter idade entre 16 e 69 anos, portar documento oficial com foto, acima dos 69 precisa ter doado pelo menos uma vez até os 60, entre 16 e 18 anos precisa ter uma autorização dos pais ou responsáveis, que está disponível no nosso site, mas pode ser preenchido no próprio EMOS na hora da doação e está acompanhado desse responsável. Não pode simplesmente levar. A gente tem o cuidado de pedir que seja acompanhado também. O intervalo entre as doações. Para o biologicamente do sexo masculino, pode doar até a cada 60 dias, mas essa é uma exceção. Caso haja uma necessidade familiar, você pode fazer isso. Mas o que o Ministério recomenda são 4 doações ao ano. Biologicamente feminino, pode doar mesmo no intervalo de 90 dias, se for um caso extremamente necessário, mas o recomendável são 3 vezes ao ano. Por que essa colocação? Porque hoje a gente sabe que tem as pessoas que fazem cirurgia, né, para mudança de sexo, e a gente obedece, o Ministério ainda obedece ao sexo biológico, por conta da própria capacidade de suportar esse número de doações, a expoliação. Próximo. Um pouco mais sobre a coleta externa. Campanhas de cadeiras portáteis, como nós falamos, facilita o acesso das pessoas à doação de sangue, ajuda a melhorar o suporte, o estoque de sangue, é um suporte importante. É necessário atender a requisitos básicos. Então, a gente tem ali um e-mail da coleta externa. Por quê? Existe um checklist, alguns pré-requisitos, e existe a necessidade da visita técnica ao local para que a gente veja se realmente aquela ação vai ser eficaz e efetiva. Porque, de repente, você pode desejar muito, mas quando a gente faz a visita, a gente vê que não vai ser uma boa coleta, porque o local não oferece o conforto ao doador, não oferece a segurança que nós precisamos para fazer a ação. Próximo. Só para ficar na memória, o sangue tem validade, salva vidas, não conseguimos comprar na farmácia e precisamos de doações regulares. Então, é muito importante ser fidedigno, ser doador regular. Então, quando eu tenho alguém que ele diz, eu já doei sangue, mas você doou quando? Tem 1 ano, 2 atrás. Não, vamos pensar que você pode doar. Seria muito gentil de sua parte doar
regularmente, porque aí você vai manter os estoques. A presença do doador regular faz com que os estoques se mantenham de forma estável e segura para quem vai precisar. É por isso que isso tem que ficar muito marcado na nossa memória e a gente divulgar sempre e lembrar as pessoas. É um compromisso social, é um ato de amor, então a gente ama em todo o tempo. Então nós vamos lembrar de fazer a doação de forma regular. Seguinte. Só para falar rapidinho sobre laboratórios do Hemóis, pode passar, nós temos laboratório de hematologia, imunohemato, sorologia, processamento e hemostasia. No laboratório de processamento, a gente vai produzir os 4 hemocomponentes que nós já falamos, hemácias, plaquetas, plasma fresco, congelado e crioprecipitado. Seguinte. Aí é um diagramazinho mostrando o sangue total é coletado, ele sai o plasma rico em plaquetas, a gente processa de novo através de centrífugas, tem o concentrado de hemácias, vai ter o concentrado, dali sai o concentrado de hemácias e plasma rico em plaquetas, processou o concentrado de plaquetas, né, plasma fresco congelado, plasma de 24 horas, depois a gente retira o crio. Só para vocês terem uma ideia do trabalho, né, de processamento que é feito. Próximo. Ali são as nossas centrífugas, o volume ideal 450 ml, mais ou menos 45, as bolsas descansam, são centrifugadas, são máquinas grandes, equipamentos grandes, centrífugas de solo. Seguinte. Ali a extração teve uma primeira centrifugação. Aí vai para o extrator, a gente tem ali o plasma rico em plaquetas e o concentrado de hemácias. Seguinte. Aqui, novamente, né, uma figura mostrando como é que é dentro da centrífuga, o resultado ali do plasma sobrenadante, concentrado de plaquetas lá embaixo. Seguinte. Validade, o concentrado de hemácias tem uma validade, isso é muito importante saber, de 35 a 42 dias, dependendo do que a gente usa de anticoagulante, ou seja, do que vem na bolsa. Então, por isso que é importante a doação regular. Não fica lá ad eterno, guardado. Se alguém não usar, vou ficar guardado. Não tem como. Seguinte, as plaquetas, 5 dias. 5 dias. Então, o paciente oncológico, oncohematológico, ele usa muita plaqueta. E ele usa, em média, 7, 8 unidades, 10, depende do quilo de peso. Então, 5 dias, acabou. Por isso que a gente precisa ter doação regular. Próximo. Plasma fresco, esse aí vale mais tempo, 1 ano, só que ele é menos utilizado. Ele atualmente usa-se plasma cada vez menos. Mas esse é o hemocomponente que tem uma validade maior. Próximo. Aí a gente vai terminar falando um pouquinho sobre o ambulatório do Hemóis. O Hemóis não é só hemoterapia, não é só doador, não é só captação de doador, mas o Hemóis também atende como foco, como escopo determinado pelo Ministério da Saúde, Programa Nacional de Coagulopatias Hereditárias, Programa Nacional de Pessoas com Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias e outras doenças hematológicas benignas. Chamando a atenção, coagulopatias, hemofilia A, hemofilia B, doença de von Willebrand e outras coagulopatias. Aqui, doença falciforme, talassemia B, talassemia maior, talassemia minor e outras hemoglobinopatias. Próximo. As coagulopatias hereditárias, que são doenças genéticas raras, existe o programa, nós temos a assistência para os pacientes e seus familiares, com equipe multiprofissional, envolvendo gestores do serviço e gestores das 3 esferas do governo e a sociedade civil. O atendimento ambulatorial às pessoas com diagnóstico, ele é feito no Hemóis em qualquer fase da vida, diferente da doença falciforme. Então, houve a identificação de uma coagulopatia,
essa criança, né, se for bebezinho, se for atendido no infantil ou no ambulatório, na atenção básica, ela é encaminhada para o EMOIS. Lá nós recebemos todas as pessoas que tenham coagulopatias. E o acompanhamento é feito pela equipe. Hoje nós temos o fator de coagulação, que é uma medicação caríssima, que é doada pelo governo federal. E ela chega no EMOIS e ela é distribuída para os hemocentros regionais, repassarem para os pacientes. E nós temos os hospitais onde fica estocado esse fator, caso haja uma intercorrência ou uma emergência. Então, nós temos hoje o EUI, aqui na região metropolitana, o HDS, o Dório Silva, o Infantil, Santa Casa, o CAM, a FEBS. Interior, Silvia Vidos, HGL, HRAS, ECI e Alceu Melgaço. Está com interrogação ali, porque ficou uma época que estava para definir, então, mas já está tendo estoque lá. Seguinte. Então, coagulopatia, só para vocês conhecerem, hemofilia A, B, doença de von Willebrand e outras. Hoje nós temos esse total. Hoje não, nós tínhamos, quando levantamos, 1.076, só que como todo dia pode haver um diagnóstico, não é uma doença frequente, mas pode acontecer, esse número pode ter sido alterado um pouquinho. Seguinte. Os procedimentos realizados no ambulatório, sangria terapêutica, transfusão sanguínea, infusão de fator de coagulação, ambulatório de feridas, coleta e biópsia de medula óssea, coleta de amostras biológicas para sorologia, hematologia, hemostasia e imunohemato, coleta de imunofenotipagem cariotipo, coleta e envio de amostras biológicas para pesquisas clínicas e treinamento de familiares e de pacientes quanto à infusão de fator de coagulação. Próximo. A coordenação do programa de hemoglobinopatias também é nossa no Estado, só que ela é dividida. Doença falciforme, 0 a 18 anos no infantil, e a partir dos 18, esse paciente é encaminhado para o EMOIS, onde a gente faz o acompanhamento através da mesma equipe multidisciplinar que acompanha coagulopatias, ambulatório de feridas, capacitações estratégicas da hemorrede, atenção primária e hospitais. Há 2 semanas atrás, nós tivemos uma capacitação para urgências e emergências em doença falciforme, envolvendo todos os hospitais da rede e também as prefeituras. Nós tivemos em torno de 60 pessoas que compareceram para esse treinamento que aconteceu ali no Elefante Branco, no Hospital das Clínicas. Próximo. Então, aqui são os números que a gente tem de doença falciforme, hemoglobina SC, beta-talassemia, outras hemoglobinopatias, talassemia beta menor, e hoje o total de 1.118 identificados. Isso aqui são pessoas identificadas e cadastradas. Claro que há mais casos, né? Mas o que a gente já conseguiu cadastrar, que foram encaminhados para nós, são esses números. Próximo. Onde doar sangue na hemorrede pública estadual. Então, mais uma vez, lembrando, Hemocentro Coordenador, Serra, Colatina, Linhares e São Mateus. Hoje nós temos informações importantes que estão contidas no site do EMOIS e também no portal do governo. E nós temos agora uma novidade, que é a carteirinha online. Então, o doador não precisa, depois de doar, voltar ao EMOIS, como acontecia no passado, para pegar a sua carteirinha. Ele vai lá no site, no portal ES, ele pega a sua carteirinha, pode imprimir, pode salvar no celular, ou pode apenas salvar e tê-la. Ok? Então, nós agradecemos muito a oportunidade dada pela Comissão de Saúde, através do Dr. Bruno Rezende. Eu já estive aqui em outra oportunidade, mas para acompanhar uma outra apresentação. E agradecemos ao vereador Luciano, a equipe do ECI, que está aqui, a todos os presentes. Essa é uma maneira da gente apresentar o nosso trabalho no EMOIS.
Muito bem, trabalho bastante amplo. Um trabalho bastante amplo e com várias faces, né? A gente vê que o Hemóis ele não é responsável só pela doação e distribuição de sangue na região metropolitana, serrana e norte e noroeste, mas também pelo atendimento ambulatorial. E aqui eu estou vendo a Rosiane, que eu estava sentindo falta dela aqui. Para quem não conhece, a Rosiane é da Associação dos Pacientes Hemofílicos e com outras coagulopatias. E uma batalhadora por essa causa. Né? Se nós tivéssemos a Rosiane multiplicado em outras condições, patologias, etc., talvez nós tivéssemos uma saúde ainda mais ampla no estado do Espírito Santo. Uma mulher extremamente dedicada. E a Rosiane, nós fizemos juntos essa cobrança em nem sei quantas vezes e quantas reuniões. Hoje a gente já tem a linha de cuidado publicada, ainda com fragilidades, ainda com gargalos de atendimento, principalmente no que se refere à rede ambulatorial e hospitalar, porque quando esse paciente tem que internar é um martírio para onde que ele vai, quais são as referências, como é que ele vai ser tratado. Nós temos vários projetos de leis e leis já instituídas no Estado, inclusive de minha autoria, que tratam dessa pauta. Isso daria uma outra discussão muito ampla, mas eu preciso aqui fazer a referência à Rosiane, que é uma mulher incrível, que tem batalhado muito por essa pauta. Vou conferir a palavra aqui ao nosso vereador Luciano, para fazer uma fala também sobre o projeto. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o doutor Bruno Rezende, o deputado Fábio. Cumprimento também a vereadora lá do meu município, a vereadora Adriana, que veio nos acompanhar. Uma alegria ter você conosco. Além dos participantes desse projeto, o projeto Meu Sangue Salvando Vida, eu quero cumprimentar o sargento Udes também, que me acompanha, e a Lúcia, que veio prestigiar também esse momento importante lá das CAMI, veio participar conosco. Muito bem, tecnicamente falando, ver as meninas falar da importância, né, do segmento que dá-se ao sangue, mas para tudo isso nós precisamos captar e impulsionar para que o doador vá até o hemocentro, vá até ao banco de sangue. E há muito tempo já estava esse projeto no meu coração, e quando se usa, então, o nome do vereador, é porque o vereador ele ganhou mais tempo para trabalhar em cima disso. Como o doutor Bruno disse, o projeto vai além da política, ele precisa estar no coração e precisa de incentivo para que a captação seja feita. Quando nós iniciamos esse projeto, porque a gente via a demanda muito grande na questão da doação. Quando que a pessoa ia até o banco de sangue para doar sangue? Quando tinha um parente internado ou quando era solicitado. E aí nós, digo eu, mais os integrantes dessa equipe, nós começamos a perceber que isso podia ir além da gente efetuar as doações, como foi dito, as 4 para o homem e as 3 para a mulher. Então nós começamos nesse incentivo. Um trabalho árduo, um trabalho difícil, porque a gente precisa, como a Natália disse, de acompanhar essas pessoas. Você tirar a pessoa da cama em pleno sábado, ir para Cachoeiro de Itapemirim, 125 quilômetros, voltar, e aí a gente precisa de acompanhar essas pessoas. Entramos, então, os comerciantes, os empresários locais viraram parceiros desse projeto. Então, eu já ligo para eles, ou eles mesmos fazem contato e dizem, Luciano, quantos doadores tem hoje e qual restaurante vocês vão almoçar, porque eu vou financiar parte desse almoço. Então, a gente tem uma rede, um bom número de pessoas que colaboram com isso no almoço. E o Banco de Sangue também, na recepção conosco, né, o nosso povo, o nosso projeto, gosta muito de estar lá, Natália, no Banco de Sangue, porque nós somos muito bem recebidos.
além do lanche ofertado, mas as pessoas nos tratam muito bem e nós nos sentimos muito acolhidos lá no Banco de Sangue. Dizer para o deputado que é uma alegria ter o senhor já como parceiro desse projeto e impulsiona. E hoje, para nós, ter esse projeto, esse reconhecimento aqui pela Comissão de Saúde, é muito gratificante, muito importante, porque nós entendemos que nós podemos fazer política salvando vida. E isso não depende do vereador, isso é da pessoa e nós fazemos isso muito bem. Natália dizia de 365 doações esse ano, é esse o número? Me perdi aqui. 365 doações captadas no evangélico já nesse primeiro 5, 6 meses aí, início de ano. Isso, é isso? É 3.700, é mais de 3.700. 3.650. 3.650. Isso, para mim, para nós lá de Bitirama, é gratificante. Por quê? O número de doadores não chega a 2%. E quando você pega essa estatística aí, nós temos 3% dessa doação foi feita pelo município de Bitirama. Então, nós ultrapassamos a meta de doadores. Deixa para nós aí uma responsabilidade ainda maior. Quando você pega um município com 10 mil habitantes e ele consegue ultrapassar a meta, significa que nós estamos no extraordinário. Né? Municípios aí que têm 3 vezes mais de população do que nós, não conseguem atingir metade do que a gente faz no ano. Importante nós mostrar para as pessoas que eles podem fazer as 4 doações ou as 3 doações por ano, e não simplesmente somente quando é solicitado, quando tem um paciente que é conhecido, ou quando gera lá nos grupos de WhatsApp, né, nos status, que tem alguém precisando de doador de sangue. Isso que mais nos impulsionou foi essa carência, principalmente lá na cidadezinha do interior. Para isso, nós precisamos contar muito com a ajuda, como eu disse aqui, mas também da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Transporte. Eu trouxe o secretário de Transporte, está ali conosco, Marcelo Matavelli. Ele não mede esforço para ceder a van ou ônibus aquilo que for solicitado lá na Secretaria para ajudar a gente, que também é um passo gigantesco, um passo muito importante. Nós já conseguimos levar o projeto em escolas, falar da importância, e nós estamos sendo bem vistos em outras cidades também, porque já querem fazer um projeto semelhante, porque entendeu-se que deu certo. Com isso, aquela família carente que fica louca quando é solicitada a doação de sangue, nós conseguimos harmonizar a situação. Porque para quem que nós vamos solicitar? Quem que vai nos defender, quem vai poder nos salvar agora? Aí liga para o Luciano, ou para a Andréia, lá em São José, que é uma colaboradora do nosso projeto, ou para Lorena, lá em Pedra Roxa, que é uma colaboradora do nosso projeto, ou para Carla, lá em Bitirama, que é colaboradora do nosso projeto, ou para Denise, lá em outro município também de Vinho de São Lourenço, que é colaboradora do nosso projeto. E lá no distrito de Santa Marta, me procuram, encontram o nosso projeto, a gente tem a página do nosso projeto no Instagram, isso vai ficando bem conhecido. Mas para nós temos uma meta. Nós queremos colocar o nosso município com 10% da população doando sangue. Nós já estamos bem, mas nós precisamos melhorar muito. Isso é um trabalho que nós não sabemos quanto tempo nós vamos demorar para isso. Há 2 anos atrás, nós fizemos a confraternização do nosso projeto e peguei um gráfico, dados do Banco de Sangue, e nós estamos falando do Banco de Sangue do evangélico, né? Ibitirama também doa em outros bancos de sangue, como na Santa Casa, lá em Manhuaçu, ou até mesmo aqui na Grande Vitória, no EMOS aqui de Vitória. E o gráfico lá do Hospital Evangélico dizia que Ibitirama tinha apenas cadastrado lá no Banco de Sangue de Cachoeira do Tupimirim, do evangélico, apenas 26, 28 doadores. Hoje eu acho que nós já atingimos 200 doadores lá no Banco de Sangue de Cachoeira do Tupimirim, do evangélico. Responsabilidade de cada um de nós
Não tem como não agradecer as pessoas que impulsionam isso. Não tem como não agradecer aquela pessoa que vai mesmo com medo, mas ele vai e nós conseguimos meio que arrastar e depois eles já ficam ligando, já ficam querendo saber qual é o dia da próxima doação. Isso aqui é o início, né, do reconhecimento desse projeto, que ele não é do vereador, ele é do município de Ibitirama, ele é daquele que tem um bom coração e que entende que ele pode salvar a vida num ato simples, mas que é ato de amor. Nós vamos ainda mais, queremos avançar mais, e agora sim, né, sendo mais conhecido e tendo o deputado da saúde ainda nos impulsionando, nos ajudar, é honra para nós ter esse reconhecimento. Meu povo nem sabe, mas dia 3 de agosto nós vamos ter a confraternização desse projeto, onde cada doador ele vai ser reconhecido. Aqui hoje o projeto está sendo reconhecido, mas o Dr. Bruno Rezende ele faz questão de reconhecer cada doador do município de Ibitirama e cada pessoa que faz parte desse projeto conosco. Portanto, dia 3 de agosto nós vamos estar recebendo o Dr. Bruno Rezende lá. Passo o convite a todos para uma homenagem, também para uma confraternização do nosso projeto. O mais, quero agradecer o deputado por ter incentivado, ter cobrado para a gente apresentar isso aqui, o apoio que o senhor vem dado para a saúde em si, mas nesse mês voltado à doação de sangue, o senhor teve um olhar para nós, e ao olhar para a doação de sangue, o senhor conseguiu olhar lá no finalzinho do Caparaó, no município de 10 mil habitantes, para um vereador Luciano, e para o projeto Meu Sangue Salvando Vida. Obrigado. Luciano, fica por aqui. Eu queria convidar a Lorena, a Andréia, ao Hudson, a Jaci, Carlos, Maria José, a Denise, ao Gilson, a Carla, a Renata, a Marcelo, a todos vocês que venham aqui, porque nós vamos fazer aqui uma simbólica logo após o encerramento da sessão, que é regimental, para poder homenageá-los de maneira simbólica, não apenas ao trabalho voluntário que vocês fazem, mas a todos os voluntários do Espírito Santo, seja doando para o ESI, seja doando para o EMOIS, seja doando aqui no Espírito Santo ou em qualquer lugar do mundo, você está salvando uma vida. Antes, porém, eu vou conferir também a palavra ao deputado Fábio Duarte para que faça as suas considerações. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Alice, aqueles que estão aqui nos acompanhando do plenário, os servidores da nossa casa, ao vereador Luciano, parabéns, meu irmão. Que Deus possa permanecer a te abençoar, te dar graça, para que nós possamos mudar essa realidade da doação de sangue no Estado do Espírito Santo. São trabalhos e iniciativas como de Vossa Excelência que devem ser multiplicadas no nosso Estado, devem ser copiadas, porque aquilo que é bom e faz o bem precisa ser copiado. Eu quero aqui parabenizar também a Natália pela explanação para nós, a doutora Soraya. Eu também sou doador de sangue. Eu tenho a carteirinha do Hemocentro e do Hemóis. E assim, Luciano, como você bem disse, eu já era doador de sangue, mas eu passei a valorizar ainda mais a doação de sangue quando a minha avó foi acometida de uma leucemia. E a gente sabe que, assim como a minha avó, nós hoje, nesse exato momento, nós temos diversas famílias com pessoas que necessitam de uma bolsa de sangue. E se essas pessoas elas soubessem o quanto é valioso, e assim, saímos do nosso lar para ir doar sangue, não nos custa nada. Tem pessoas, doutora, que tem medo da agulha, que eles falam que a agulha é grossa. Mas não é, cara. É uma sensação que depois que você termina de doar, todas as vezes que eu dou o sangue, traz à minha memória a minha finada vovó. Porque só quem passa por essas coisas sabe o valor que é de uma doação.
Então, assim, que você que está nos assistindo aqui na TV, Alice, que você possa doar um tempo e fazer uma visita aos nossos hemocentros. Porque nesse exato momento, hoje não é conosco, mas amanhã pode bater na nossa porta. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E assim, nós, o chamado que Deus tem para as nossas vidas é para que nós possamos cuidar um dos outros. E que nós possamos viver o verdadeiro evangelho, de doar mesmo a vida um pelos outros, né? Jesus, ele morreu por cada um de nós. E foram diversas gotas de sangue que ele aspergiu na cruz por cada um de nós. E assim, é muito, e eu quero aqui, mais uma vez, Bruno, parabenizar Vossa Excelência por mais essa iniciativa. Porque assim, eu faço diversas vezes publicações, e se todos nós, parlamentares, quer seja na Câmara de Vereadores, quer seja aqui na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, se cada um de nós também dispuséssemos um pouquinho do nosso tempo nas redes sociais para que nós pudéssemos incentivar a doação de sangue, nós melhoraríamos e muito aqueles gráficos lá, doutora Soraya. Depende de nós. Depende, sim, de dar publicidade. Eu acho que as nossas emissoras de TV, elas deveriam também abraçar essa campanha, porque isso bate na porta de todos nós. Bate na porta de todos nós. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar e quero aqui também cumprimentar a Marcela, do Hemocentro, que aqui está, a Adriana Moraes, a vereadora lá de Bitirama, minha esposa também é vereadora no município da Serra, vereadora mais bonita do Brasil, tá? Se eu não falar isso, eu apanho quando chegar em casa. Ela também foi eleita a vereadora mais votada do município da Serra, entre as mulheres, e a 8ª no geral. Também é doadora de sangue. A doutora Soraya, a doutora Samira, perdão, que aqui está também, a Lúcia Rodrigues, a Rosiane, que eu tive a grata satisfação de conhecê-la e batermos um papo no nosso gabinete. E ao Marcelo Matavelli, que aqui se encontra também, que você bem mencionou, que Deus possa abençoar. Essa política de conscientização, ela vai muito além, né, do que nós precisamos. E nós precisamos também, doutora, eu acho que nós precisamos fazer investimentos para o sul do estado, né? Que eu vi ali, que naquele mapinha ali, o sul do estado está órfão, né? E nós precisamos fazer investimentos no sul do estado para que... eu fiquei perguntando aqui ao doutor Bruno, e eu falei assim, doutor Bruno, o pessoal do sul do estado, quando eles doam, e aí? Aí ele falou assim, vem tudo para cá. E acaba, logicamente, que depois, se precisar, vai para lá. Mas eu acho que nós precisamos ter um centro lá no sul do estado para que possa ter uma maior celeridade no atendimento a todos eles lá no sul do estado também. No mais, obrigado mais uma vez. E nós estamos aí, queridos, juntos nessa batalha, que essa luta não é somente de vocês, essa luta é de todos nós. Porque quando você doa sangue, você está doando vida. Muito obrigado. Muito bem. Lá no sul do estado nós temos lá o Hospital Evangélico, Fábio, que faz esse papel que hoje é cumprido aqui na região serrana, metropolitana, norte, noroeste, pelo Hemóis. E o que acontece no sul que precisa ser resolvido mesmo, e aí sim, quando se fala de política pública, né, é que o custeio de toda essa operação recai sobre os ombros de um hospital filantrópico. Realmente nem os hospitais filantrópicos, nem o serviço de saúde do Hemóis tem compromisso nenhum com lucro, naturalmente que não. Esse é o princípio básico, né?
Mas também os hospitais Fronton não têm compromisso com prejuízo, eles precisam se manterem, né? Eles precisam se manter, perdão. E esse trabalho já tem sido feito, nós fizemos agora uma unidade nova, bonita, humanizada, tudo com recurso próprio do Hospital Evangélico, sem investimento nenhum do Estado. Então fica aqui mais uma vez o apelo para que a Secretaria de Saúde acorde para isso. É uma cobrança que nós fazemos já há anos e que está faltando esquentar a cara, entendeu? Faltando esquentar a cara e a gente assumir essa responsabilidade quanto Estado do Espírito Santo, assim como é feito aqui em Vitória, na região metropolitana, na região norte, noroeste, e que vocês estão de parabéns com o EMOIS. Mas lá na região sul, o Hospital Evangélico grita por ajuda e grita de uma maneira absolutamente aberta, consciente, responsável, sem desassistir ninguém em momento algum ao longo de todos esses anos. Então fica aqui os parabéns para vocês que representam o Hospital Evangélico, parabéns para vocês que representam o EMOIS e acima de qualquer coisa está a saúde de fato de cada capixaba em cada cantinho desse estado. Então meus parabéns a todos vocês. E sobre a sua palavra emocionada, Fábio, eu acho que é isso. Quando a gente sente na pele, a gente vê o valor de verdade das coisas, sabe? E eu que lido com... Estou na assistência também, estou na ponta, atendendo pacientes de câncer no meu consultório. Não consigo largar, eu digo para eles que muita gente vai até mim achando que eu estou tratando deles, mas no final eu acho que são eles que estão tratando de mim. Né? Eu saio do consultório dando ainda mais valor à minha vida, à vida das pessoas que eu amo, assistindo melhor as pessoas que estão à minha volta e entendendo que a saúde, para mim, é o centro de tudo. Porque você que me assiste, que hoje pode estar pensando, eu tenho vários problemas na minha vida. Quando você sofre um trauma e depende e vê a tua vida por um fio, todos os problemas se vão e você só tem um problema. A saúde ela é a única capaz de acabar com todos os problemas da vida de uma pessoa em um piscar de olhos. E ela passa a ser, de fato, o único problema e a única solução que a gente bota o joelho no chão para pedir a Deus todos os dias. Então é por causa disso e dessa responsabilidade que nós estamos aqui hoje. Eu peço a todos que permaneçam no plenário após o encerramento dessa sessão, porque nós faremos uma homenagem aos doadores de sangue do Espírito Santo, através do grupo do meu amigo e vereador Luciano. Eu considero encerrada essa sessão, agradecendo a Deus, ao gabinete, à Comissão de Saúde, às comissões permanentes, aos servidores dessa casa, procuradores, repórteres da TV Alice e a você que me assiste aqui hoje. Faço mais uma vez o apelo, doe sangue, doe vida, seja você também e estimule aqueles que você ama a serem doadores de sangue. Eu vou fazer depois uma proposição, Fábio, para que nós possamos discutir com todos vocês. Por que não mais um estímulo à doação de sangue? Vamos discutir, pensar isso juntos, escrever isso juntos, um selo para a cidade que consegue romper ao limite, ao objetivo estabelecido pelo Ministério da Saúde de doação de sangue. Nós vimos que temos tantas cidades aquém ainda, e por que não criarmos aí um selo da cidade irmã de sangue, tá certo? Então vamos pensar nesse projeto de lei juntos. Eu acho que nasce aqui mais um incentivo às políticas públicas municipais a doador de sangue e a gente poder de verdade dar as mãos e salvar vidas juntos. Declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos.